Nunca gravei aula pelo Google Meet. Eu estava gravando pelo OBS. Aí vamos ver se isso aqui dá certo, né? Então vamos lá. A vezes B, linha vezes coluna, 5 vezes 3, 0 vezes 3. Somando, dá isso aí. E o B vezes A, você vai ter que ver. Quem é o B vezes A? Tá 10 FPS, né? Mas é pedido para gravar. Uai. Como é que faz o diagrama aqui? Né? O A é 1 por 2 e o B é 2 por 1. Então, o B é 2 por 1. Quem é o A? É 1 por 2. Aí a gente vê. As colunas de B são iguais às linhas de A? Sim. Então, dá para fazer essa multiplicação. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser as linhas de B e as colunas de A. Então, resultado. O resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Vamos ver o que é que isso significa assim na prática, né? Então, é 5, 0 e 3, 3, né? Aqui nós temos 5, 0, que é o B, né? Multiplicado por o vetor A, que o vetor ou matriz, tá? A gente vai usar esse termo aí de toda forma. Mas são vetores, né? A e B são vetores, né? Não são matrizes. Quando eu falar matriz, é um jeito muito abrangente de falar. Você pode dizer até que 10 é uma matriz 1 por 1, né? A definição de matriz é ampla, né? Então, você tem um número, dentro de número, aí você tem o vetor, que engloba números, né? Você vai ter uma esfera maior ainda, que engloba tudo isso, que é a matriz, certo? Então, quando eu chamar esses vetores aqui de matrizes, é meramente porque eu estou falando de maneira generalista, certo? Quem não entendeu, não se preocupe, isso não interessa para efeitos da conta. Então, a gente vai fazer a multiplicação de B, né, que está aqui, vezes A, que está aqui. Aí é linha por coluna, para descobrir o primeiro elemento, né? Então, o resultado vai ser linha por coluna. Então, é 5 vezes 3, dá 15. Você vê que nessa linha não tem mais nenhum elemento. E aqui não tem outro elemento para você fazer a multiplicação e somar, né? Então, multiplica aqui e acabou. Aí, quem vai ser esse segundo elemento aqui? Quem vai ser esse segundo elemento aqui? Né? Vai ser linha por coluna. Quem é que está nessa coluna? É 3. Então, vai ser 15 de novo. Certo? Vai ser 15 de novo. Vocês entenderam? Então, 3 vezes 5. Aí deu esse primeiro elemento. Depois, 3 vezes... Desculpe. 5 vezes 3, depois 5 vezes 3 de novo. Aí deu esse outro elemento. Agora, para saber quem é esse primeiro aqui, qual é a multiplicação que tem que fazer? Segunda linha, agora. Imagina, cada linha que você pega do vetor da matriz à esquerda é para montar a linha do resultado da multiplicação. Então, se eu pego a primeira linha aqui, 5, aí para montar o resultado, que tem que ser 2 por 2, né, como a gente viu nesse diagrama, o resultado tem que ser 2 por 2. Então, quem vai ser o primeiro elemento? A gente vai pegar a linha e vai multiplicar pelo primeiro elemento, o primeiro elemento do vetor que está à direita, né? E aí, quando for pegar a segunda coluna, é a mesma coisa. Então, 5 vezes 3 dá 15, vem para cá, e esse 5 vezes 3 dá 15 que vem para cá. Aí, para fazer a segunda linha do resultado, aí você pega a segunda linha do vetor da esquerda, ou da matriz. Multiplica 0 vezes 3, dá 0. Já tá aí o 0, né? Vamos fazer aqui, não? Vamos. Então, 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Tá aí o resultado. Alguma dúvida? Marcial, Hum. pode fazer só mais um exemplo de quando é que soma? Soma? Sim. Como assim? Quando é que usa a soma? Tem a multiplicação, que é de linha por coluna, e tem a de soma, que é multiplica e soma com alguma coisa. Ah, tá bom. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer rápido. Vamos chamar...
A de 2, 1, 3, 4, certo? E B de 6, 0, 1, 8, certo? Agora vamos fazer A vezes B. Como é que a gente vai fazer essa conta? Né? Vou fazer o diagrama lá. Precisa de diagrama aqui? Ou não? É uma matriz 2 por 2 sendo multiplicado por outra matriz 2 por 2. Pode fazer essa multiplicação? Pode. Qual vai ser o resultado? 2 por 2. Certo? Alguma dúvida disso? Se fosse 2 por 1, não poderia. Se fosse duas linhas por uma coluna, esse A aí seria assim, né? Seria comprido. Né? Ah, entendi. Aí você multiplicar isso aqui. Pode multiplicar isso aqui? Vamos ver. Duas linhas, uma coluna. E esse daqui? Duas linhas, duas colunas. Pode multiplicar? Não. Certo? Certo. Tá me incomodo. Fazer propaganda da L'Oréal agora. Então, bora. Quem é a B aqui nesse caso? Eu vou colocar uma do lado da outra, né? Fica melhor. Fica melhor assim. Vamos colocar a B, ó. 2, 1, 3, 4. E aqui, 6, 0, 1, 8. Então, primeira linha, para você conseguir o primeiro elemento, é como? Você faz a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, somando. Né? Então, 2 vezes 6, 12. Mais 1 vezes 1, 1. É o primeiro elemento, certo? Vou até botar uma caixinha aqui. Aí o segundo elemento, a gente faz como? De novo, pega a primeira, a gente está fazendo da linha, né? Não estamos fazendo a primeira linha, então a gente vai usar a primeira linha também. Então, de novo, vai usar o 2 e 1. 2, 1 vezes quem? A primeira coluna? Não, a gente já usou. Essa é a segunda coluna. Então, 2, 1 vezes 0, 8. 2 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 8, 8. Esse aqui é o segundo elemento. Alguma dúvida nisso aqui? Que é basicamente uma repetição agora, né? A gente vai pegar agora o resultado da segunda linha, né? Faz como? Com a segunda linha dessa matriz da esquerda. Então, 3, 4 vezes 1 vezes 6, 1. Estou fazendo de novo agora, Vinícius. Primeira linha, você usa... A primeira linha do resultado, você usa a primeira linha da matriz que está multiplicando à esquerda. E vai multiplicando, cada coluna vai lhe dar esses resultados. Né? Então, primeira linha, 2, 1 vezes 6, 1. Então, 2 vezes 6, 12. Mais 1 vezes 1, 1. A segunda é 2 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 8, 8. Aí embaixo, segunda linha, 3 vezes 6 mais 4 vezes 1. Então, 3 vezes 6 mais 4 vezes 1. Né? Pega isso aqui e multiplica por, né, segunda linha pela primeira coluna. Aí você consegue esse elemento. Depois, segunda linha pela segunda coluna. Aí você vai conseguir esse elemento. Certo? Então, 3 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 8, dá 0. Mais 4 vezes 8. Eu não vou fazer essas contas, não, certo? Entenderam? Show. Vamos fazer o contrário agora. Fazer o contrário. Não é 2, 1, 3, 4, 6, 0, 1, 8. Então vamos fazer o contrário agora. Vai ser 6, 0, 1, 8 vezes
2, 1, 3, 4. Veja que agora a gente está fazendo a multiplicação contrária, né? Aqui a gente fez, foi AB, né? Aqui a gente fez AB. Vamos botar o resultado só para comparar no final, vai. Aqui dá 13, esse segundo dá 8, esse daqui 3 vezes 6, 18, mais 4, 22, e esse daqui dá 32. Então, aqui é o resultado de A vezes B, né? Isso aqui é A vezes B. Aí, não posso prolongar, porque vai ficar perto da entrega do TCC, né? Por exemplo, se eu optar pro dia 19, aí, pô, vai ficar em cima do dia da entrega. Se eu optar do dia 30, vai ficar em cima do dia da apresentação. Entendeu? Então, eu ia botar do dia 12, né? Mas só consegui entregar a lista dia 13, vocês reclamaram, eu tive que fazer digitada, então eu prorroguei mais uma vez pro dia 14. Quer dizer, prorroguei pro dia 14 não, coloquei dia 14. Então, aqui vai ficar quanto? Então, vamos terminar esse exemplo. Eu ainda tenho que falar com o Raul e o Rafael. E a Marília também. E o Juan, se ele tiver, ele tá aqui, Juan tá não. Então, se Marília, Rafael e Raul, temos assuntos a tratar em relação ao tema de vocês, certo? Enfim, vamos fazer esse exemplo. Então, primeira linha vezes a primeira coluna, né? Então, 6 vezes 2 dá 12, mais 0. Aqui, 6 vezes 1, 6. No segundo elemento, né? 6 vezes 1, 6. Mais 0 vezes 4, vai dar 0. Segunda parte, né? A segunda linha da matriz de resultado, a gente vai usar a segunda linha da matriz que está à esquerda na multiplicação. Então, 1 vezes 2, 2, né? Vamos colocar 1 vezes 2 mais quem? Né? 1 vezes 2 mais 8 vezes 3. Mais 8 vezes 3. Perdão. E aqui, o último elemento, como é que é? O Vinícius. Ninguém fala, Vinícius. Você entendeu? Então, me diz aí como é que eu faço essa última parte. Vinícius, fica à vontade, viu? Tá digitando? Beleza, show. Sim, Gabriela falou, então, pro dia 25. Mas é bom ter um prazo, curto, né, para a pessoa trabalhar sob pressão, né? Então, dia 22 é perfeito, ó. Um dia antes da sua aula. Tá show. Dá certinho. Perfeito. Perfeito. Desde dia 22 aí, ó, por favor. Não, vai ficar muito próximo do TCC, depois vocês vão dizer, eu ia fazer o TCC, mas o Raquel passou uma lista. Não, a gente tem que entregar o TCC dia 19. Então. Aí a apresentação é só 2 de agosto, não? É sim. Pois bem. Ajude-nos, por favor, nós vamos fazer logo o TCC. Que é o seguinte, né? Eu tinha falado da outra vez. Naquela semana lá, 2 grupos entregaram na turma de INI, né? Um grupo entregou. E na minha foi 2. Então eu pensei, eles estão fazendo TCC, então vamos passar um trabalhozinho, né? Diga um negócio Passar uma desse listinha. não, que me ofende. O quê? Diga um negócio desse não que me ofende demais. O quê? Porque eu faço.
Sim, tem alguns grupos que estão fazendo, mas a gente vai pela maioria, né? Que a lista não passa só para quem não está fazendo TCC, a lista eu passo para todo mundo. Peraí, certo. Esse aqui você está dizendo 6 vezes 2 mais 0 vezes 3. É esse primeiro aqui, não é? Aqui dá 12. Agora esse 1 vezes 1 e mais 4 vezes 8, ele está onde aqui? Essa segunda multiplicação, tá aqui ou tá aqui? Vamos dizer que isso aqui vamos chamar isso aqui de M1, M2 e M3. Esse 1 vezes 1 mais 4 vezes 8, tá em M1, M2 ou M3? M2, 1 vezes 1 mais 8 vezes 4. Você está multiplicando a segunda linha pela segunda coluna, né? Então tá aqui em M3, certo? O resultado que você falou tá aqui, ó. No M2, você ainda não captou aí, né? Então vamos fazer devagar. Ó, você vai fazer linha por coluna, isso aí tá entendido. Mas você vai pegar, por exemplo, se você quer fazer o resultado da primeira linha, né? Você tem que usar a primeira linha da matriz da esquerda na multiplicação. Se você vai pegar os resultados da segunda linha, então você tem que usar a segunda linha da matriz. Então vamos botar aqui M1, M2 e M3 de novo. Então quem é o M2? O M2 está na segunda linha, então você vai pegar a segunda linha aqui. E você pegou, né? Pegou o 1 e o 8, né? Só que você pegou a segunda linha, mas pegou a você pegou a segunda coluna, né? Então, você está calculando, na verdade, o M3, porque é primeira linha e segunda coluna. Para fazer o M2, você pegaria primeira linha e a primeira coluna. Aí você vai ter esse primeiro elemento. Então, M2, na verdade, não é 1 vezes 1 mais 4 vezes 8. É 1 vezes 2 mais 8 vezes 3. Entendeu? Linha 1, coluna 1, primeiro elemento. Linha 1, coluna 2, segundo elemento. Aqui na primeira linha. Linha 2, coluna 1, primeiro elemento da segunda linha. Linha 2, segunda coluna, segundo elemento da linha 2, da segunda coluna da linha 2. Então, só para efeito de fazer a conta e comparação, né? Vamos lá. 6, 0 vezes 1, 4. Então, dá 6 vezes 1 mais 0 vezes 4, dá 6. 1 vezes 2, 2. Mais 8 vezes 3, dá 24. Então, 2 mais 24, dá 26. 1 vezes 1, 1. Mais 8 vezes 4, foi o que você tinha colocado, né? 1 vezes, dá 33. Olhe como esse resultado é diferente daquele outro. Ó, olhe como é diferente AB e BA. Né? AB é totalmente diferente de BA. Então, a ordem, alguém perguntou isso, né? A ordem da multiplicação, ela altera o produto. Quando se multiplica vetores e matrizes, certo? Então, vocês estão acostumados a fazer 5 vezes 6 é igual a 6 vezes 5, né? Aqui não. Aqui não estamos tratando mais com apenas um número, mas com um arranjo de números. Então, a modificação da ordem da multiplicação está mudando, na verdade, esse arranjo. Né? E se fosse 3 colunas e 3 linhas, a mesma coisa, mas eu não vou fazer aqui que vai demorar muito tempo. Né? 3 linhas e 3 colunas fica como exercício. Para não deixar sem resposta, eu vou apenas dizer, né? Eu vou desenhar aqui, eu não vou fazer um exemplo. Até porque eu me lembro que eu fiz um exemplo em alguma aula, eu acho que eu fiz uma multiplicação. Se eu não fiz, não tem problema, no YouTube e na internet tem muitas
multiplicações de matriz que vocês podem consultar. Né? Se você tem uma matriz A aqui, que tem o elemento A, primeira linha, primeira coluna, A, primeira linha, segunda coluna, A, primeira linha, terceira coluna, A, segunda linha, primeira coluna, A, segunda linha, segunda coluna, A, segunda linha, terceira coluna, A, terceira linha, primeira coluna, A, terceira linha, segunda coluna e, finalmente, A, terceira linha, terceira coluna, né? Se A é uma matriz que tem essas posições aqui, nesses elementos, dessa forma, e você vai multiplicar por outra matriz 3 por 3, né? Que eu vou colocar aqui como umas bolinhas. O resultado vai ser outra matriz 3 por 3. Que, como é que você consegue? O primeiro elemento, né? Eu vou chamar aqui de M1. Quem é o elemento M? Quem é o M1, não? Tá? Vamos dizer que isso aqui é a matriz B, que eu não vou digitar, né? Quem vai ser o produto AB, né? Quem é esse camarada aqui? Vai ser justamente a multiplicação de A da primeira linha vezes a primeira coluna, soma tudo, vai dar o primeiro elemento. Entendeu? Então, A1 vezes esse B11, A12 vezes B21, A13, vamos, só por desencargo de consciência, para não dizer que eu evitei tirar dúvida, vai ser os primeiros elementos aqui. O primeiro elemento vai ser A11 vezes B11, mais A12 vezes B21, mais A13 vezes B31. Isso aqui é o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna do resultado. Quem vai ser o segundo? Aí você vai pegar, se você for fazer o segundo, a segunda coluna dessa multiplicação, aí vai ser essa segunda linha, essa primeira linha vezes a segunda coluna. Se você quer o terceiro, é a primeira linha vezes a terceira coluna. Certo? Tem muitos exemplos disso aí. Pegando o jeito, desenrola rapidinho. E tem uma fórmula que vocês podem usar também. Caso, na verdade, eu vou deixar isso aí. Tem uma fórmula também que vocês podem usar, que está aqui. Se C é igual a vezes B, então C é a matriz, vamos dizer que A e B é 3 por 3, certo? Para ficar mais simples. Então, C vai ser quem? Vai ser C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Essa notação é a posição que o elemento está na matriz, né? Então, C1 significa que é o elemento da matriz C que está na posição primeira linha, primeira coluna. C12 significa que é o elemento da matriz C que está na primeira linha, segunda coluna. Entendeu? E assim por diante. Se C é igual a vezes B, então C e J é igual ao somatório de K igual a 1 até N, A e K vezes B, K, J. Professor, não entendi. Tudo bem. Isso aqui faz parte do nosso assunto de somatório. Então, vocês já devem estar entendendo isso. Certo? Marcial, quando tem um número na frente dessa somatória, é porque está multiplicando tudo? Como é que faz? Quando tá Como assim? Como assim? Pronto. Tem 2 aí na frente. Nessa somatória. Não tem a somatória, o símbolo? O que é que tem? Aí na frente. Não, Sim, atrás. tem Aí, 2 aqui. não, atrás. Aqui. Aí, sim. Aí, como é isso? Multiplicando o resultado da somatória. Aí resolve a somatória e no final multiplica por 2. Isso. Sim. Tá. Então, ó, Vinícius, se você ainda tá com dificuldade de como é que faz com 3, ou qualquer pessoa que tá aí na turma, né? Eu entendi como é que faz esse negócio com 3. É só Eu você entendi, professor. observar essa fórmula, né? A fórmula tá dizendo que, por exemplo, eu quero achar o segundo elemento da primeira coluna. Eu quero achar o C21. O C21, ó, tá aqui, ó.
Quer descobrir quem é o C21. Então é só você fazer, ó. O I foi 2 e o J foi 1, né? Então, C21 é igual a somatória de K igual a 1 até N de A. Aí quem é o I? I é 2, né? Quem é o K? O K vai ser K por enquanto. E quem é o J? O J é 1. Então é B, K, J. Aí é pronto. C21 vai ser a somatória de A2K vezes BK, vezes BK1. Porra, ainda não entendi. Então, é só abrir a somatória. Vamos fazer de K1 igual até N. Então é 3 por 3, a ordem da matriz é 3. Então esse N aqui, na verdade, é 3. Então a gente vai fazer A2, 1, vezes A, vezes A2, 1, vezes B, 1, 1. Mais A2, 2, vezes B, quanto? 2, 1. Mais A3, perdão. A2, 3 vezes B, quem? O K. O K, tá vendo? O K, esse é o segundo elemento e esse primeiro aqui. Então, K faz de 1 até 3. Então, 1, depois 2. Opa. Não, tá vendo como é confuso? 2 e aqui, finalmente, 3, né? K virou 3. Então, B3, 1. Putz, mas que negócio complicado. Por isso que eu não gosto muito de usar a fórmula. Eu prefiro ir na visualização, porque você está fazendo, né, linha por coluna, linha por coluna. Então, na hora que eu fiz aquela multiplicação aqui do B, que eu falei, né, quando você pega justamente essa segunda linha, tá vendo? O A 2, 1, 2, 2, 2, 3, multiplicando pela primeira coluna do B, para achar o C21. Então, seria, cadê? Seria, se você tivesse o equivalente aqui de B, né? Aí seria a segunda linha vezes a primeira coluna. O objetivo do curso não é fazer vocês aprenderem matriz, é mais uma questão conceitual para o que a gente vai usar mais para frente, certo? O importante é vocês terem esse primeiro contato e essas dificuldades. No final, as contas, quem vai fazer isso aí são os computadores, né? Talvez a gente tenha alguns módulos que envolvam computação, mas isso depende muito da volta às aulas e do laboratório e do TCC, então não vamos prometer nada não. Certo? Aqui tá bom, mas na lista o negócio tá diferente. Que é isso? Como assim? Na lista tá diferente onde? A lista tem um A e tem um B. Eu botei ainda 2 zeros em B e 2 zeros em A para ficar mais fácil. Professor, e em vez do produto fosse a soma, como ficaria? Das 3 por 3, quer dizer. Só você somar elemento a elemento. Então você tem 6, 7, 8, 4, sei lá, 0, 1, 2, 3, 1, menos 1. E você quer somar essa matriz aqui com essa outra matriz aqui, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso aqui é uma matriz de identidade 3 por 3. Aí como é que faz essa soma? É muito simples. Matrizes estão do mesmo tamanho. Essa é 3 por 3 e essa é 3 por 3. São. Se tem o tamanho idêntico, então pode somar. Então você soma elemento a elemento. Então, 6 mais 1, aí vai ser o primeiro. 6 mais 1 dá 7. Aí vai ser o segundo elemento. 7 mais 0 dá 7. Terceiro, 8 mais 0 dá 8. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1 que dá 2. 2 mais 0 que dá 0. Opa, que dá 2. 3 mais 0 que dá 3. 1 mais 0 dá 1. Menos 1 mais 1 dá 0.
Alguma dúvida de soma? Ah, sim. Não, tenho. Obrigado. Show! Então, vou deixar isso aí. Eu falei, né? O intuito aqui não é essas questões aí. Vocês podem ir para umas mais fáceis, tá? Se isso dá trabalho, depois você volta para essa. Ó, tem as questões de interpretação aqui na lista. Se for ver aí o problema até o 9, né? Até o 9 são questões mais sim, faça conta, faça conta. Aqui, ó, problema 10, totalmente de interpretação, né? Só para dizer quantas entradas e saídas tem a seguinte função. Problema 11, considere essa função do problema 10. Calcule f de 7 para q igual a 5. Então, você bota q igual a 5, vai ficar 5π, 5 vezes π elevado a 7. Quantas entradas e saídas tem a seguinte função? É x elevado a x elevado a x. Essa é a parte A, né? A parte B é para calcular f de 0, f de 1, f de 2, f de 4. Então, você vai fazer 4 elevado a 4 elevado a 4. Tá aí. Aí aqui é uma questão mais de pesquisa, né? Então, até que pesquisa os termos em negrito, se você tiver dificuldade. Né? Função traço denotada por TR de alguma coisa, retorna a soma da diagonal principal. Você tem que pesquisar o que é diagonal principal. Para quem está na aula, diagonal principal é essa diagonal aqui. No caso da matriz A, por exemplo, seria 3, 0, 1. Então, qual é o traço dessa matriz aqui? É 3 mais 0 mais 1. Já dei a resposta do problema 13. Quem pegou, pegou. Problema 14. Problema 14 é um problema de interpretação. Né? Vocês nunca viram isso, então eu estou dizendo para vocês que essa função degrau unitário, muito utilizada. Ela é 1 para quando o tempo é maior do que 0. Ela é uma função do tempo, então a variável dela é o t, de tempo. Ela é 1 para o tempo igual ou superior a 0. E ela é 0 para todo o resto. Ou seja, para t menor do que 0. E aí a gente vai falar disso aqui para colocar dentro da nossa disciplina. Né? Pegar essa parte de matemática que está dentro da nossa disciplina. Né? Falando aí de função do levantamento de custo, etc. Então, é uma questão de interpretação. Tentem não demorar mais de 10 minutos em nenhuma questão, certo? Senão vocês vão estar perdendo tempo. Tá com dificuldade, você vai para a próxima. Aí aqui, ó, problema 15 se baseia no problema 14, problema 16 se baseia no problema 14 e problema 17 se baseia no 14, 15 e 16. Problema 18, ele tem uma função aqui que você olha e diz, minha Nossa Senhora, eu quero entender isso. Mas a pergunta é bem simples, né? Podemos interpretar essa função como se tivesse uma entrada ou 3. Justifique. Então, mais uma questão assim, totalmente interpretativa, qualitativa, apesar da aparente dificuldade matemática, né? Mas é uma questão de interpretar. Né? Interpretar uma fórmula, assim como as outras. Essas da 14 até a 17. O problema 19 tem um contexto muito grande. No final, eu estou apenas querendo saber como é que você usa somatória para fazer a associação de resistores em paralelo. Então, em vez de fazer uma fórmula assim bem grande, como é que você resume isso tudo usando somatória? Né? Eu quero uma equação fechada para resistência equivalente. Então, tem que ser REQ é igual a tanto. Eu quero que vocês me digam esse tanto, usando somatória. Então, tem um contexto bem grande, tentei explicar, tentei fazer com que essa lista fosse também um ensinamento e não apenas perguntas, certo? Umas perguntas bobas e jogadas. Como são as primeiras 10, né? É um negócio bem para você gastar tempo ali para entender as mecânicas da conta, mas o resto é bem mais interpretativo, né? Por exemplo, aqui é o problema 21. A gente, o que é que o problema 21 é? Todo mundo tá vendo aí? Vou dar até um zoom maior. O problema 21 tá dizendo, faça essa somatória aqui, ó. Somatória de I igual a 1 até 2000, some I. Então você vai fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. Você pode fazer na mão, tá? Mas vai demorar um tempo absurdo.
Então, eu coloquei aqui já o que vocês têm que estudar para fazer. Né? Pesquise a técnica da somatória de Gauss. Então, tem uma técnica da somatória de Gauss. Quando você lê sobre a somatória de Gauss, em 2 minutos você resolve isso aí, no máximo. E essa aqui é mais para você lembrar da mecânica dessa questão do somatório. Então, tem 2xi. Os números que estão multiplicando numa somatória, eles podem sair, certo? A Gabriela está apertando na frente, atrás, aqui, ó. Aqui, esse 2, ele está multiplicando uma coisa que depende de i. Mas o 2 em si não tem nada, tipo, não é 2 elevado a i. Né? Não é logaritmo de 2 elevado a i. Não é logaritmo de 2i. Entende? Não é i sobre 2. É só 2. Então, esse 2 você pode tirar para fora da expressão, multiplicar o resultado da soma, ou deixar ele aí. Tanto faz. Então, aqui é para somar xi, né? Multiplicar 2 vezes o xi e somar. Ou você pode somar tudo e multiplicar por 2 no final. Tanto faz. Aqui tem uma questão mais do nosso slide, né? De economia. Aqui também. Aqui é mais um desafio, certo? Porque existe, do mesmo jeito que existe o símbolo de somatório, existe o símbolo de produtório, que é um pi, aquela letra grega pi maiúscula. E do mesmo jeito que a gente estudou o somatório como sendo some de um valor até tal valor dessa expressão, o produtório é a mesma coisa, só que em vez da palavra soma, ele diz multiplique. Então, multiplique desse índice igual a tanto até tal índice, essa expressão. Então, por exemplo, se aqui fosse produtório de i, né, tivesse produtório de i igual a 1 até 2000, i, aí você ia fazer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, até 2000. Não entendi. Faz parte do problema, né? Botei aqui para você estudar sobre o produtório, certo? Essa questão aqui é mais para você saber que existe. Tá, entendi. Tem um somatório e tem um produtório. Faz sentido. Da mesma forma que as questões de álgebra lá não são porque vocês têm que saber álgebra para o resto da sua vida, muito difícil, mas, ou para o resto do curso, pelo menos. Não é isso, para você ver isso pela primeira vez, ter esse contato e entender a mecânica da coisa. Tá, você fez isso aqui, isso outro. É uma coisa nova. Produtório também, é mais para vocês estudarem. Problema 25. Leia sobre recursividade fazendo pesquisa na internet e escreva com suas palavras o que você entendeu que significa recursividade. Então aqui está totalmente subjetivo, certo? Não tem que... Não é uma questão que é para ser difícil. Leia sobre recursividade da natureza e cite 5 exemplos de onde a recursão aparece no mundo natural. Isso aqui talvez seja a questão mais fácil da lista, certo? Praticamente tudo na natureza é feito com a maneira recursiva. É uma das coisas mais belas, inclusive, da matemática, você identificar na natureza esse padrão recorrente, certo? Você pega qualquer fruta, você provavelmente vai ter um exemplo de recursão ali, né? Abacaxi, laranja, por aí vai. Então, 5 exemplos de onde acontece no mundo natural. Reprodução do coelho. Leiam sobre isso. E aí, pedi também 5 aplicações de engenharia que utilizam essa recursão. Como é uma coisa mais avançada, eu botei a dica aqui. Pode usar engenharia de software. Engenharia de software, se você procurar recursão, programação, vai ter uns 10 exemplos de programação. É muito fácil. Se você for procurar assim, engenharia elétrica, engenharia mecânica, está mais envolvido com os métodos que resolvem as equações envolvidas em linhas de transmissão e etc., que é o nosso problema 30. Então, já dei uma resposta aqui. Você está pedindo 5 exemplos de aplicação de engenharia que usa recursão? Tá aqui uma, método de Gauss-Seidel. Né? Então, vocês, na verdade, só tem quem está aqui na aula e viu, só precisa citar mais 4. Gauss-Seidel é usado para resolver uma infinidade de problemas de engenharia, então, tá aí. É um que pode ser citado. Engenharia de software tem bem mais. Essa questão aqui, ela é para ser difícil na sua escrita, mas a execução dela é bem simples, né? Só que portanto, você pode dizer que Phi-Chapelle é um vetor definido por recursão? Justifique. Depois que você estudar sobre recursão, nas últimas 3 questões, né? Você viu que era recursão, escreveu com as suas palavras. Pesquisou exemplo de recursão na natureza. Pesquisou exemplo de recursão
em engenharia. Agora vem uma equação e diz isso aqui é definido por recursão? E aí você tem que pensar um pouco e dizer sim ou não. E justificar. O problema 29, eu coloco uma dica gigantesca, certo? Na verdade, esse problema é bem simples. Mas tá a dica aqui também. A primeira dica, se você tiver dificuldade na matemática, você pode escrever seu raciocínio. Né? A pergunta, eu estou dizendo aqui, reescreva a função f de x de maneira que ela possa ser interpretada recursivamente. Quando, por exemplo, x é igual a 5. Você não precisa botar x igual a 5 e sair fazendo. Você pode explicar, certo? Se você tiver dificuldade na matemática. Então, várias questões aqui eu dou essas chances, né? O problema 30, ele é extra e vale 3 pontos. Certo? Então, quem acertar tudo dessa lista fica com 9. Se ele vale 3 pontos extras, vocês devem adivinhar que ele não é tão fácil. E você estava falando de tempo, né? Da Gabriela estava pedindo mais tempo. Faz parte da dificuldade essa pressão de fazer em uma semana. O tempo faz parte da dificuldade, não só a parte técnica, né? Então, deem o máximo que vocês têm e tentem fazer essa lista. Eu coloquei até várias observações, né? Enfim, a final é a mais importante. Este problema é opcional e vale 3 pontos extras. Certo? Então, se vocês quiserem deixar ele para o final, essa lista é individual, tá? Totalmente individual. Cada pessoa tem que entregar o seu. Mas, é aquele negócio. Engenharia, ninguém se forma em engenharia sozinho. É muito difícil. Tem uns caras que são muito inteligentes e conseguem. Não foi o meu caso. Nem o do professor Eni e do Weasley. A gente... você precisa de amigos, certo? Então eu digo que a lista é individual, porque vocês têm que entregar. Mas eu não estou dizendo que vocês têm que fazer esse problema 30 sozinho e cada um tem uma explicação. Vocês podem dialogar, certo? Mas é um problema muito difícil. E ele é feito para ser difícil, porque é totalmente extra, tá? Mas se eu resolver aqui, vocês vão dizer, nossa, era isso? Tão simples. Mas o problema é que você vai ter que ler sobre o método de Gauss. Coisa que no YouTube hoje em dia, antes só tinha vídeo em inglês, hoje tem vídeo em português. Vocês conseguem desenrolar isso aí, se brincar, muito rápido. Tipo, eu tô dizendo que é difícil, talvez alguém faça aí e diga, tá? Só isso. Então, serve de motivação, né? Porque quem pensa que faculdade de engenharia é difícil, você vai, pronto, você já resolveu um problema aí de faculdade de engenharia. Sinta-se vitorioso. Exatamente, Raul. É um negócio assim doido, né? Depois que alguém lhe ensina, fica fácil. Mas esse aqui é um problema de pesquisa, então vocês devem pesquisar. Assim como o problema de produtório, né? Problema 19, 24 é um problema que vocês têm que pesquisar. E os problemas 25, 26, 27 também. E o 28 por tabela, né? Uma vez que você sabe a recursão, aí tenta aplicar aqui em alguma conta. Gabriela, eu vou pensar, certo? Eu não vou dizer para você que eu vou mudar a data, tá? Assuma que eu não vou mudar a data. Eu não vou prolongar esse prazo. Eu vou pensar, tá? Pensar, porque depois eu vou escutar várias críticas dizendo que eu botei um prazo que estava logo depois do TCC e vão dizer que o TCC ficou ruim porque tinha muita pressão para fazer essa lista no dia 22, e aí vocês ficaram até o dia 19 fazendo a lista e não deu tempo de fazer o TCC, então complica. E outra que eu preciso saber que vocês têm algum domínio, pelo menos que vocês se esforçaram nesse assunto que eu ensinei, senão quando eu for para a parte de economia, a gente vai usar isso aqui a fundo, pelo menos a parte somatória e funções, e aí vocês podem ficar à deriva, né? Então eu vou pensar, tá? Vou pensar.
Mas assuma que eu não vou. Talvez eu pense de outra forma aí, né? Talvez, sei lá, até... Não sei, vou pensar. Descartar algumas questões, ou dizer, vocês entregam aí até a 20 no dia tal, e até a 30 vocês entregam até outro dia. Não sei, vou pensar. Não estou confirmando nada. A princípio tem que entregar tudo dia 14, quarta-feira, certo? Mas vamos ver isso aí. Tá com raiva da gente? Não. Agora nós temos que fazer o objetivo da aula de hoje. Brena, vai falar sobre TCC exclusivamente do Raul, do Rafael e da Marília, que eu tinha uma coisa para tratar com eles. Se tiver alguma outra dúvida, eu posso ficar mais 10 minutos, ou sei lá, 15, depois do término da aula, caso vocês tenham alguma dúvida extra. Mas eu tenho que falar com eles um pedacinho, não sei nem se vai dar tempo de falar tudo, mas vou me esforçar. Enfim, vamos fazer a prova matemática aqui de uma expressão, um problema que eu coloquei na última aula. Você pode explicar só, bem rapidinho, só 24, por favor? A questão? A 24 é uma questão de pesquisa, né? Então, vocês vão ter que dar uma pesquisada. Mas aqui, basicamente, está dizendo o seguinte. Estuda o problema produtório e escreva a expressão de A no problema 23. Não, não é 24, não é 14, quer dizer. A 14? Não, a 14 Sim. é um problema que foi feito para ser difícil. Teve alguns que eu fiz assim, que eu aumentei a dificuldade de propósito. Entende? Que eu fiz na minha cabeça, né? Eu fiz 16 questões fáceis, 7 médias e 6 difíceis. Mas, pô, não posso negar para você a explicação, né? A explicação é, você tem uma função chamada U de t, que ela é representada matematicamente de uma forma, graficamente de outra. A pergunta é, se eu definir φ de t como sendo c de t vezes U de t, que interpretação eu posso dar para φ de t? φ de t é o custo. Então, é o custo no tempo, é o levantamento do custo de investimentos em energia renovável no tempo. Se eu multiplicar esse levantamento de custo que está no tempo, né? Por exemplo, C de 1 é o quê? É o custo de janeiro de 2021. U de 1 é quanto? A gente vai ver U de 1. Né? T é igual a 1. Se T é maior do que 0, então U de 1 vai ser 1. Quanto é que é U de 2, que é fevereiro? É U de 2. Então T é igual a 2. Então T é maior do que 0? Sim, então é 2. Entendeu? Se aqui for U de menos 1, que a gente está dizendo que é dezembro de 2020. U de menos 1. T é igual a menos 1. Menos 1 é maior do que 0? Então U de menos 1 é 0. Eu estou perguntando, se você multiplicar esse U de alguma coisa, U de T, e T pode ser qualquer número, positivo ou negativo, onde o positivo significa janeiro, fevereiro, por aí vai, né? O 0 é janeiro, o 1 é fevereiro, por aí vai. E o negativo é desse ano, né? E o negativo é do ano passado. E por aí vai também. O que acontece se eu criar uma função nova, né? Eu inventei uma função nova chamada φ de t, que o resultado é a multiplicação da função de custo no tempo vezes a função degrau unitário. Parece difícil? Talvez, mas é porque vocês têm que maturar essa ideia de o que é degrau unitário. Uma vez que você interpreta essa questão, problema 14, fica mais fácil fazer a 15? Não. A 15 é outro modo de você pensar também, certo? Lhe ajuda a saber a 14, mas a 15 vai ser uma coisa que vocês vão estar vendo pela primeira vez, que é o de t mais 1. O que é que significa o de t mais 1? Vocês podem procurar no Google e ver a imagem disso aqui. Talvez ajude, certo? Fica a dica. Problema 15. Com o problema 15, você consegue fazer o 16? Consegue, ajuda. E o problema 17 é uma culmina ver o 15 e 16. Brena, engenharia química usa isso com certeza, para controle de processos. Todo controle, um processo, ele é modelado com uma função de transferência, e você tem que fazer a resposta da função de transferência ao degrau unitário. Então, você vai usar isso com certeza com força, tá? Em cálculo 3. Professor, mas tá tanto questão do cálculo 3? Não é questão do cálculo 3, tá? Eu trouxe o conceito de degrau unitário para uma questão de custo, e é meramente uma multiplicação.
certo? Não é cálculo 3. Não é. Enfim. Eu vou tentar passar essa aula de hoje, né? Que não começou ainda, em termos de assunto, né? Tentar fazer isso em 3 minutos aqui. Que vai ser impossível. Pura curiosidade, aqui pode usar calculadora nas provas de faculdade. Sim ou não, depende do professor. Isso é chato. Chato pra cacete. Tem professor que pode, tem professor que não pode. E é um negócio imbecil, porque quando você vai trabalhar, você tem um computador, então não faz sentido nenhum não usar calculadora em prova de engenharia. E tem professor que diz, não precisa de calculadora na minha prova, porque a prova dele só tem letra grega e o alfabeto romano inteiro. Então, você não vai precisar de calculadora, porque você não vai executar nenhuma conta. Você não vai fazer 3 vezes 89. Você vai estar fazendo o alfa elevado a pi, dividido por beta, vezes seno de φ chapéu. Não tem um pessoal menos pedagógico do que esse pessoal de exatas, pelo menos é a minha experiência na faculdade. Eu tento explicar as coisas direito a vocês, mas eu apenas dou a aula e tiro dúvida, né? Eu não sei se vocês estão entendendo. Na faculdade é basicamente eu vou dar minha aula aqui, quando ela terminar eu vou embora. Se vocês entenderam ou não, problema seu. Né? Essa é a ideia de muitos professores, pelo menos do curso de engenharia elétrica, que foi o que eu fiz. O mestrado muda? Não. É pior. Se é que tem como ficar pior. Enfim, o objetivo da gente aqui, na aula de hoje, era descobrir um valor, né, uma função S. Função S, que depende de N e de A. Né? Ache essa função aqui, na qual a gente pode resolver essa conta, esse somatório de maneira analítica, ou seja, sem ter que executar essa soma várias vezes. Eu expliquei isso, eu espero que vocês se lembrem. Mas se não lembrar, não tem problema não. Vocês lembram? Pelo amor de Deus, lembrem. Vamos fazer o seguinte. O problema é o seguinte. Se eu disser que A é 3 e o J e o N é 10, vocês fariam essa conta? Né? Seria a conta. Qual seria a conta? Né? Se eu disser, vamos fazer bem rápido aqui. O J é. J não. O A é 3 e o N é 10. Como é que fica isso aqui? Fica somatório, né? De 1 sobre 1 mais 10. Tudo isso aqui é elevado ao J. Do J igual a 1 até N. Quanto é que é o N? 10. Vocês entenderam essa substituição, pelo menos? Só pegou o A e o N e colocou aqui, nessa somatória. Né? Aí isso implica em quê? Implica que você vai fazer 1 mais 10 é 11, né? Então você vai fazer 1 sobre 11 elevado a 1, mais 1 sobre 11 elevado a 2, mais 1 sobre 11 elevado a 3, mais 1 sobre 11 elevado a 4, mais... Eu preciso fazer? Não vou, né? Vai fazer um bocado de 1 sobre 11, aí vai fazer 1 sobre 11 elevado a 10 e pronto. Soma tudo isso e é o valor dessa somatória. Certo? Deu para captar o espírito da coisa, né? Mas se eu disser que o N é 100 mil, como é que a gente vai fazer? Vai fazer 1 sobre 11 elevado a 1, mais 1 sobre 11 elevado a 2, mais 1 sobre 11 elevado a 3, mais 1 sobre 11 elevado a 4, mais 1 sobre 11 elevado a 5, até 100 mil? Ninguém aqui tem condição de fazer isso. Se você tiver, porque você... Nossa senhora, deve ser milionário e não tem o que fazer mais da vida e tá fazendo essa conta. Né? Então, quando esse N sobe para um valor assim, não precisa nem ser grande, né? Se N for 50, como é que a gente faz essa conta? 1 sobre 11 elevado a 1 até 50? Então, vocês entendem a motivação da gente saber
se existe uma função, né? Se existe uma fórmula fechada, alguma coisa que envolva n e a, e lhe dá o resultado dessa soma, sei lá, que é 35, sem você ter que sair somando um por um, vocês entendem por que a gente está atrás de fazer isso? Né? Tem essa motivação. Podia ser qualquer outro somatório, né, professor? Mas por que esse somatório específico? Porque isso aqui tem a ver com investimento. Certo? Especificamente, retorno de investimento em energias renováveis. Essa somatória daí. Por isso que a gente tem que achar um jeito mais simples de fazer essas contas. Alguém não entendeu a motivação? Eu vou assumir que todo mundo entendeu, tá? Pelo menos quem está em sala. Aí depois que chore. Não tiver em sala. Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo? É fazer a somatória. A gente quer fazer o quê? A gente quer fazer uma somatória de j igual a 1 até n de 1 dividido por 1 mais a elevado a j. Então, a pergunta é essa, Marília. A pergunta é como é que a gente faz isso de forma rápida, sem ter que fazer uma soma gigantesca, né? Essa é a pergunta. A pergunta é, a gente tem que achar uma função S que depende de n e de a que seja a resposta dessa soma, sem ter que fazer esse somatório todo. Esse é o coração da aula de hoje, que nós temos 6 minutos para fazer, então não vai dar tempo. Quem acertar, cada passo que alguém acertar aí, eu dou um ponto. Por favor, não digitem, falem. Se for digitar, tente fazer em poucas palavras. Qual é o primeiro passo? Fazer aí. Quem acertar o primeiro passo, ganha um ponto. Eu vou dar 20 segundos, certo? O primeiro passo, a gente vai escrever S de N. A é igual a esse somatório, de J igual a 1 até N, de 1 sobre 1 mais A elevado a J. A gente não quer saber quem é essa função? Então a gente tem que fazer. Essa função, ela é igual a esse somatório. Esse é o primeiro passo. Certo? Primeiro ponto. Agora, qual é o passo logo em seguida? Valendo mais um ponto. Não precisa detalhar, só precisa dar o argumento. Você tem aí 20... Substitui os valores? Que valores? Em N e em A. Não. Não é. Terminou os segundos. Você quase acertou. Você vai substituir ao J. Porque o N e o A você não sabe para substituir. Mas o J você sabe que vai de 1 até N. Então, você vai fazer que o S de N A, ele vai ser... Agora a gente vai substituir de 1 até N. Vamos fazer essa soma. 1 dividido por 1 mais A elevado a quanto? Elevado a 1, né? Mais 1 sobre 1 mais A elevado a quanto? A 2. A gente vai fazer isso até quando? Até o J ser igual a N, não é? Então, a gente vai botar reticências aqui, vai somar infinitamente até chegar onde 1 dividido por 1 mais A vai estar elevado a quanto? É a 3? É a 4? É a 5? É a 6? Não. A gente já somou todos os números até chegar em N. Então, esse é, ó. Primeiro passo está aqui, segundo passo é esse. Vou até dar um zoom out. Ave Maria. Pronto. Terceiro passo. Mais um ponto.
Nada? Fazer a somatória? Então, não. A gente vai colocar S de N a A, não é somatória, não vai fazer a somatória. E agora a gente vai isolar. Você tá vendo que, ó, é 1 mais A elevado a 1, e depois é 1 sobre 1 mais A elevado a 2, né? E assim por diante. Então a gente pode tirar um termo desse e colocar em evidência, né? Então, por exemplo, se você tem... Eu não vou fazer exemplo não, tá? Vamos fazer aqui direto, né? Então, 1 sobre 1 mais A elevado a 1 é a mesma coisa de 1 mais A, concordam? É direto, né? 1 mais A elevado a 1 é a mesma coisa que 1 mais A, né? Então, 1 sobre 1 mais A multiplica por quem? Por 1 mais 1 sobre 1 mais A elevado a 1, perdão, elevado a 2. Ave Maria, não, é isso aí. Elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais A elevado a 2 mais reticências mais 1 sobre 1 mais A elevado a N. Eita. Elevado a N. Menos 1. O que é que aconteceu? A gente pegou esse primeiro termo aqui, ó, e colocou ele em evidência. Então, 1 sobre 1 mais A vezes o resto da expressão, certo? Então, ficou 1 sobre 1 mais A vezes 1, porque se você multiplicar por 1, aí a gente consegue voltar para a expressão original, né? Então, 1 sobre A vezes 1 vai dar 1 sobre A, que é o que a gente tinha originalmente. 1 sobre A vezes 1 sobre A vai dar 1 sobre A, perdão. 1 sobre 1 mais A vezes 1 sobre 1 mais A vai dar 1 sobre 1 mais A ao quadrado. Então, tudo que a gente fez aqui foi pegar essa expressão, botar para fora, e aí transformar a soma que sobrou em 1 sobre A de novo, porque veja que o termo que está em evidência está multiplicando cada um. Então, a gente pode retornar a equação de cima fazendo 1 sobre 1 mais A vezes 1, aí vai dar esse termo daqui. 1 sobre 1 mais A vezes o segundo termo, a gente vai obter o que está ao quadrado, e assim por diante. Até fazer 1 sobre 1 mais A vezes N menos 1, e aí vai ficar 1 sobre 1 mais A, em cima vai ficar N menos 1 mais 1, e resulta em 1 sobre 1 mais A elevado a N. Eu acho que isso ficou confuso ou é impressão minha? Muito, né? Então, é 11h41. A gente vai parar por aqui. Eu tenho um negócio para falar com o Raul e Rafael e a Marília. Vocês podem, quem quiser perguntar alguma coisa TCC, pode ficar e perguntar acho que até 11h55 a gente fica aqui. Quem não quiser, bom almoço. Quem quiser terminar em casa, pode tentar, vai ganhar os pontos extras. E se você acertar os passos que a gente vai fazer na próxima aula, vocês vão ganhar os pontos extras, certo? Então a gente fez aqui 1, 2, 3 passos. E o terceiro teve problemas, né? Vamos ter ainda o passo 4, 5 e 6. Então tem mais 3 chances de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro, não. De ganhar... Davi, não estou lhe ouvindo. De ganhar pontos. Então, beleza, valeu, falou, bom almoço, bom final de semana. Próxima aula continua, boa sorte na lista, qualquer coisa, se eu for mudar alguma coisa em termos de data ou em quantidade de questões, eu vou pensar, certo? A princípio, não vamos ter mudanças. Certo? Bom final de semana, Brena. Obrigado. Hoje, às 4 da tarde, Marcial vai fazer a sua pequena cirurgia. Então, vamos rezar pelo professor, que eu já estou nervoso aqui. Eu queria que essa aula durasse muito mais, para eu não ter que, o tempo não passar e eu ter que sair daqui em casa. Aí bem, vamos lá, vamos ver se dá certo. Então, eu tô com raiva de vocês, não. Tô só
ansioso. Você perguntou se eu estava com raiva de vocês. Enfim, vou pensar a respeito. Para a apresentação aqui e botar na... Cadê? Tá, que eu ia falar aqui. Tá. Então, estão aí, né? Raul, Marília, Rafael. Né? Ó, eu dei uma pesquisada em alguns artigos, porque vocês dois estão trabalhando com um tema, se não for igual, é muito semelhante, certo? É o tema de dessalinizador, tá? Não se preocupa com essa de, eu cheguei primeiro, tá? Pode ser o mesmo tema. Acaba que os trabalhos, eles vão se diferenciando à medida dos objetivos e etc, certo? Mas qual o problema? E vocês escolheram esse tema de dessalinizador, e eu fui dando alguns toques em introdução, mas o que é que a gente enxerga em termos de metodologia, né? Vocês estavam com dificuldade, né? Tanto o grupo do Raul quanto da Marília, a metodologia ela ficou um pouco mais difícil, porque você tem que colocar os passos para repetir o seu trabalho, e acaba que os trabalhos que a gente encontra normalmente de dessalinizador, eles são muito mão na massa, né? Dizendo assim, ó, a gente vai construir assim, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui, ele fala de aspectos construtivos e tem até algumas formas interessantes de calcular a eficiência e etc. E até isso dá para fazer medições, né? Interessantes. Mas é algo a ser construído, né? Tem que construir dessalinizador. Na pergunta no dúvida de ontem, né? O Rafael perguntou que cálculos eles usariam na metodologia. O Raul também me perguntou isso, né? Eles são do mesmo grupo. E eu fiquei, nossa, aí eu não sei, porque eu nunca vi isso, nunca estudei essa parte de vazão e etc, né? Dessalinizador. Então, bem, como bom orientador, fui dar uma pesquisada. Eu disse, eu lhe respondo até 10 horas, mas acabou que eu fiquei até meia-noite lendo e não achei nenhuma resposta conclusiva. A verdade é a seguinte, se vocês querem meter alguma conta aí no TCC de vocês, o nível de dificuldade sobe muito. E se vocês não forem construir alguma coisa, for só fazer uma conta, então o trabalho vai ficar bem mais difícil, porque, por exemplo, eu peguei aqui uma tese uma tese de mestrado em mecânica, que ele faz um estudo sobre dessalinizador e tem várias contas, inclusive com... Aqui está falando de um fator de remoção de calor de fluidos, né? E tem uma conta relativamente complicada. Tem outras contas que envolvem derivadas, que eu mostrei naquela aula de ontem, né? Tem contas que envolvem derivada. E no final do mestrado, que você acha que o cara vai fazer uma mega simulação, né? No final do mestrado, ele pega uns pedaços de madeira, bota cano lá, um balde, e usa computadores, tem até foto. E pronto, obtém alguns valores, ele mede, hora, início, hora, fim, calcula aí a coeficiente de determinação, né, a variância de eficiência, e faz diversas outras medições. Ele não fez nenhum trabalho assim teórico, né? Vocês querem fazer um trabalho teórico, né? Então o cara deu um alicerce matemático gigantesco e no final, em vez de fazer uma simulação do computador, eu vou até arriscar, né? Não sei, quero falar mal do nosso amigo que fez essa tese, mas talvez a simulação do computador seja muito mais difícil, né? Eu pensei isso na hora, quando eu li isso. Então eu pensei, não, vou pesquisar aqui se tem simulação de dessalinizador. Tem dessalinização simulado por um computador. Olha aqui, ó. Projeto e simulação de sistemas de dessalinização. Bacana. É exatamente o que vocês precisam. É uma tese de doutorado. Então, aqui, é a tese de doutorado de um egípcio. A tese submetida para diploma de doutorado em engenharia de energia. Então, assim, até no mestrado o cara fez uma construção.
Ele fez um protótipozinho, mediu vários aspectos e colocou. E no doutorado é que teve uma simulação. Eu não posso dizer para vocês, ó, pessoal, vocês vão fazer um trabalho teórico, estuda esse doutorado aí, que inclusive está em inglês. Não vai ajudar vocês. Tem várias ferramentas de simulação, é bem explicativo, o cara não fez um doutorado rebuscado, né? Tipo, ele botou uma fotinha do computador dizendo, ó, isso aqui é para fazer display, isso aqui é para fazer isso, né? Ele usou até o Simulink, tem a biblioteca de dessalinização e troca de calor, né? Vocês vão ver que ele tem alguns parâmetros, né? Ele tem aqui o SDS, e ele coloca vários parâmetros para fazer essa conta. Eu não abri o meu MATLAB e tentei fazer uma simulação, não, certo? Eu posso ver isso, porque dá um trabalho razoável, né? Você tem ele acabou colocando um diagrama mais simples, né? Tem um campo solar, uma turbina, um condensador e uma bomba. Mas no final, quando você vai mexer nas equações disso, aqui complica. Então teria que usar um simulador. Aí o simulador já é algo mais elaborado. Não sei nem se os laboratórios do CEP eles têm o MATLAB. Então, como é que faria isso? Né? Vocês também não sabem programar. Como é que, se precisasse programar alguma coisa, como é que ia fazer? Então, o que é que eu posso falar, assim, como orientador, né? Tô quase sem voz já. Peraí, deixa eu beber água. Eu vejo 3 alternativas para vocês. Vamos lá. Primeiro, esquece a ideia de fazer um dessalinizador solar. Você faz um trabalho fazendo assim, um estudo comparativo dos tipos de dessalinizadores. Então, vocês vão ler artigos sobre quais os tipos de dessalinizador existem e escrever sobre cada tipo. Qual que é mais eficiente, qual que gasta... Esse aqui gasta de energia, mas é muito caro. Esse aqui gasta pouca energia, mas a manutenção é frequente. Então, sistemas de de alto porte, né? Um dessalinizador gigante, e tem um dessalinizador que são mais para distribuição em pequena escala. Então, pode ser um estudo totalmente teórico nessa forma, né? Estudar os tipos de dessalinizadores e fazer um apanhado de quais tipos de dessalinizador existem, onde eles são usados e qual o custo. Certo? Vocês 3 escutaram isso? Eu vi que a Marília caiu aqui. Vocês 3 escutaram o que eu falei agora, da primeira alternativa? Rafael, Raul, Marília, escutou? Não? A primeira alternativa... A internet caiu, mas que droga, hein? A primeira alternativa é vocês fazerem um estudo sobre os tipos de dessalinizadores, certo? Então, esquece esse negócio de fazer um dessalinizador teórico, porque tem essas contas envolvidas, tem derivada, tem simulação, talvez. Então, primeira alternativa de vocês, espero que você esteja me escutando. Você faz um estudo de todos os tipos de dessalinizador que existem e faz um comparativo. Talvez o tema possa ser mudado para um estudo comparativo dos dessalinizadores com base priorizando energias renováveis, ou priorizando baixo custo, ou alguma coisa assim. Talvez nem sem essa parte de priorizando, mas pode colocar um estudo comparativo de dessalinizadores. E aí você coloca lá o seu trabalho vai ser sobre ver os dessalinizadores, talvez você possa complementar dizendo assim, fazer um estudo dos dessalinizadores e descobrir qual é o mais adequado para uma região carente assim do Rio Grande do Norte, do semiárido, certo? Que tem uma dificuldade com água. Então, isso pode ser uma coisa.
Vocês já até responderam isso, né? O Raul e o Rafael, eles fizeram muitas coisas assim na introdução, né? Falaram bastante de outros tipos, mas se fosse fazer um trabalho sobre esses dessalinizadores, aí você teria que falar bem mais de cada tipo, né? Esse dessalinizador, ele funciona assim, ele tem esse tipo de configuração, etc, etc. Essa é a primeira alternativa. Você escutou aí, Marília? Teve corte na minha voz? Você escutou? Pronto. Então, a primeira alternativa é fazer um estudo comparativo de dessalinizadores, certo? Aí faz um estudo bem elaborado. Segunda alternativa. Não queria isso, mas para vocês não abandonarem o tema, né? Faltando tão pouco tempo, né? Estamos aqui na dia 9. Caso vocês não queiram abandonar o tempo, permanecer, e não quiser fazer a primeira alternativa, que é um estudo comparativo, a segunda alternativa é montar um. Segue os passos, monta um. Talvez não precise montar um que é bem grande. O Rafael e o Raul, eles me mandaram uma foto que os caras usavam concreto, né? Tipo, concreto não, cimento, eu não sei se era concreto, né? Era cimento. Tinha cimento no meio, tinha madeira, tinha molde, tinha um bocado de coisa. Talvez você possa fazer um menor, como o desse artigo aqui. Esse artigo aqui, que é um dessalinizador portátil. Talvez até interessante para o Nordeste, né? Para o Nordeste ou para o semiárido, de forma geral. Tá vendo? Ele é pequeno, né? E você pode fazer várias medições. Aqui vocês vão ver o que é um artigo de verdade, né? Porque se a metodologia de verdade. Porque se a metodologia estiver certa, vocês conseguem replicar esse trabalho, né? E talvez tenha outra eficiência, talvez em vez de usar um material, vocês usam outro, e talvez isso implique numa eficiência maior. Então, basicamente, a ideia é, por exemplo, aqui eles usaram 25 graus de base, 25 graus de angulação e 30 centímetros de base. E se vocês usassem 20 centímetros de base, fazer mais portátil ainda, praticamente uma caixa que dessaliniza, né? Um filtrozinho, né? Então, isso vocês podem ver também. O problema vai ser construção é uma coisa bem chata, né? Assim, também não vai ser das mais baratas, né? Eu acho que tem que usar aqui, isso é vidro, né? Eu não li esse artigo completo, vou admitir isso. Mas isso aqui deve ser vidro ou acrílico. Acrílico é menos perigoso, né? E tem uma loja aqui em Natal, tem um lugar em Natal que faz uns cortes em acrílico muito bons. Vidro eu já acho mais perigoso sair lidando com vidro, principalmente vocês, tanto pode se cortar, é uma coisa feia. Ou vocês podem também estudar outro tipo de dessalinizador portátil que seja de baixo custo. Veja que esse é um artigo muito recente, né? Ó, publicado em junho, né, de 2020, no Congresso Brasileiro de Energia Solar. Ou seja, é uma coisa interessante, é de Fortaleza, né? É uma coisa interessante aqui para o Nordeste, ter um dessalinizador portátil. Então, vocês podiam ver isso aí. Vocês podiam estudar essa alternativa e a gente vai conversando. Essa é a segunda alternativa. Primeira alternativa, fazer um trabalho de comparação teórica de vários tipos de dessalinizador e discutir quais que seriam apropriados aqui para o Nordeste. Segunda alternativa, montar um, fabricar, caseiro, artesanal e medir as coisas. Aí sim, você não vai fazer uma fórmula de vazão, você vai medir a vazão, né? Você não vai fazer essas contas que envolvem derivadas, você vai fazer muito difícil, e tem custo associado. Tá aí a opção. Terceira alternativa. Nenhum desses aqui é fácil, certo? São só alternativas. Terceira alternativa é fazer uma simulação. Fazer a simulação. Aí tem que ter MATLAB, tem que ter Simulink. Eu vou admitir que eu não tive tempo, não olhei essa questão de simulação. Talvez não seja tão difícil assim, certo? Mas vai ter um grau de dificuldade em termos de você ter que usar um computador. Se vocês não podem usar um computador, né? Eu vi aqui na tese de doutorado dele, não sei o quanto que isso vai ser, quanto que isso está implementado no Simulink.
Mas veja, aqui no Simulink aqui dele, né? Ele tem um módulo de simulação, não sei se esse cara inventou isso, ou se existe já no MATLAB, se é só eu clicar no botão. Se tiver, ele já tem, ó, um módulo de evaporação single effect evaporator, né? Um evaporador de efeito único. Ele já tem esse módulo, então você vai dizer apenas aqui quanto de massa que tem, quanto qual é a temperatura da água que entra. Então, tipo, tem vários dados que você entra aqui dentro, aperta o botão, ele vai simular e vai lhe dar as respostas, certo? Temperatura do vapor de água e tal. Então, qual que seria a abordagem se você fosse fazer uma simulação? Não é fazer a simulação do zero com fórmula e tudo mais. Como é que seria isso? Seria ver se tem algum bloco que faça essa dessalinização, que executa essas contas para você, e aí vocês vão ter um trabalho mais de campo, né? Por exemplo, se um dos dados é dizer a temperatura da água salobra que entra no dessalinizador, aí vocês têm que ir lá na praia, ou trabalho ruim, né? Você vai lá na praia e pega a água e usa um termômetro para medir a temperatura da água. Não é um termômetro daqueles de corpo, né? É outro tipo de termômetro. Nem sei se o de corpo pode ser usado na água, né? Na real. Talvez, mas isso aí realmente eu não sei. Vou ter que dar uma olhada, tá? Essa parte de simulação eu vou ter que ver. Então, o que faria o trabalho de vocês ter mérito não era dizer, a água tem 5 graus, enter, dá play e tem aí a resposta. Não. O trabalho de vocês vai ter que ser, a gente quer fazer uma simulação, mas a gente quer fazer uma simulação próxima aqui do Nordeste. Né? Se a gente quer fazer uma unidade de dessalinização em Ceará-Mirim, que praia que fica perto de Ceará-Mirim? É Muriú, né? Você pode dizer, unidade de dessalinização portátil, e aí em Muriú é praia, né? É água salgada, né? Só me lembro do mirante de Muriú, e tem um pessoal do esquibunda lá, nunca me lembro. Se é uma lagoa, pronto, é água salgada, né? Então, é exatamente isso. É simulação, mas meio que vocês tentam fazer a simulação próximo da nossa realidade, né? Então, você não pode chegar lá, medir água e dizer, a temperatura é 20 graus. Não, a gente tem que fazer uma temperatura, a cada hora vocês têm que medir, tá? Então, vocês vão ter que passar o dia na praia. Olha só que coisa ruim, né? Que coisa terrível. Enfim. Marcelo, consegue me ouvir agora? Consigo, sim. Amém. O senhor disse 3 opções aí. Qual seria a mais rápida para eles? Para eles, a mais rápida é a primeira. Desculpa. Marília, você tem alguma coisa para falar do seu grupo? O que foi que aconteceu? Então, foi o que eu falei. Vocês têm 3 alternativas, certo? Se você quiser mudar o tema, mas continuar com o destilador, eu não sei o que seria isso, né? Você teria que me explicar. Porque, tipo, se você fosse inspirar nesse artigo com medidas diferentes, materiais diferentes, como é que você vai ter resultados? Montando esse destilador com materiais diferentes e medidas diferentes. Entende? Eu estou falando da questão de resultados. Primeira alternativa é você fazer um estudo de vários destiladores, vários dessalinizadores e escrever sobre eles. A segunda alternativa é montar. E se você está dizendo que vai se inspirar no artigo para usar medidas diferentes, como é que você vai saber dos resultados? Ou você simula ou você monta. Entende? Ou você simula ou você constrói de verdade. Então, se você vai se inspirar nesse artigo para fazer uma coisa diferente, você tem que mostrar resultado. Como é que mostra resultado? Ou com simulação, ou com aspecto construtivo mesmo. Construiu e deu isso aqui. A primeira alternativa seria, não, você estuda vários, né? Por exemplo, você quer falar de destilador, né? Você pode falar de vários tipos de métodos de destilar água, limpar água, etc. E aí você faz um comparativo dos métodos, né? Comparativo de preço, comparativo de tempo de construção, comparativo de manutenção, porque aí você consegue se livrar dessa parte que ou você constrói ou faz simulação, né? Porque no final você precisa de resultado. Se o seu trabalho é sobre comparar
diferentes métodos e tal, o resultado vai ser a própria comparação, né? Ó, comparei esse dessalinizador com esse. Na verdade, esse aqui tem um custo muito alto, tem a manutenção, esse aqui não é de fácil construção, né? Ele é barato, mas você tem que ser muito milimétrico, né? Aquele lá, se você tem que cortar vidro, não é qualquer um que corta vidro, né? Não é uma coisa simples, né? Não é só, pega uma garrafa PET, e bota uma mangueira e faz tal coisa, né? Já é um pouco mais complicado de fazer. O lado positivo é que ele é portátil também, né? É mais simples até. Então, existem várias abordagens, mas se você quiser fazer uma coisa inspirada no artigo e mexer nas medidas, mexer na medida, qual é o resultado? Quanto é que deu de eficiência? Você só pode me dizer de duas formas. Ou você constrói, ou faz simulação. Basicamente isso. Se vocês tiverem muita dificuldade em fazer, né, de fato, pensa a respeito disso que eu falei, das alternativas. Se tiver uma ideia diferente da minha, se tiver uma quarta alternativa, uma quinta alternativa que eu não escutei, vocês podem falar comigo. Como o trabalho é para o dia 19, também não vão se matar aí não, tá? Faz o melhor que dá para o dia 19. E aí a gente conversa a respeito lá com a banca e vê se a banca consegue dar uma luz melhor do que eu, né? Mas o que eu estou vendo aqui são essas três alternativas, certo? Raul, Rafael, vocês têm alguma coisa para falar? Porque Marília falou, vocês não falaram nada. Isso, exatamente. Fala sim. Já, já. Vocês estão pensando em quê? A introdução de vocês, inclusive, estava gigante, passou por vários cortes, né? Beleza, primeiro. E o grupo de Marília, fique aberto. O que eu digo que é mais tranquilo, porque não tem conta, né? Assim, você faz uma comparação. E no caso de Marília, vocês podem falar aí, né, em termos de destiladores, né? Porque o trabalho do Rafael e do Raul, eles estão falando exclusivamente de dessalinizador. Então é para tirar o sal, né, da água salobra. E na metodologia você ia dizer como que essas comparações seriam feitas, né, Marília? Seria tipo assim, na metodologia você vai dizer, olha, você pode falar um pouco de cada tipo de dessalinizador, né? Então, na metodologia, dessalinizador não, né? Você quer fazer um destilador, né? Porque o destilador, ele não serve só para sal. Você vai destilar água, você vai tirar água até de álcool, né? Que dá para tirar água do... Inclusive, é como você faz para deixar a cachaça mais forte. Mas eu não vou ensinar isso. Não vou ensinar isso, não. Não vamos deixar a cachaça mais forte hoje, não. Não é o intuito. Mas sim, na introdução você falaria dos destiladores e na metodologia você iria... Na verdade, na introdução você tem que falar da motivação do trabalho, falar de trabalhos que... Né, revisão da literatura, trabalhos que abordam o mesmo tema, né? Ler sobre e falar sobre esses trabalhos que abordam o mesmo tema. Na metodologia, aí sim, você ia falar de cada tipo de... No caso, vocês estão querendo falar de destilador, né? De destiladores de água e qual que é mais apropriado para o quê, né? Eu me lembro que o Bill Gates estava patrocinando um projeto, vocês podem até pesquisar isso, que ele pegava água, que era de esgoto, né? Que tinha dejetos, e para limpar essa água, ele só botava uma peneira, que era tipo uma peneira feita de microfibra, de carbono. Então, tipo assim, ele apenas fez uma peneira que o buraco era menor do que coliformes fecais. Então, tipo, entrava água podre, de esgoto mesmo, e fezes e tal, e do outro lado já saía a água peneirada, né? Porque ele literalmente usava isso. Não é uma peneira dessas que você vê em casa, era uma coisa mais elaborada, obviamente, né? Mas, em síntese, a ideia era essa. Então tá aí, uma coisa para vocês também pesquisarem, né? Que vai fazer
destilado de água. Não sei que abordagem vocês vão fazer precisamente. Mas dá uma pensada nisso aí, Marília, e vocês vão falando comigo pelo WhatsApp, certo? Como eu falei para vocês, hoje eu tenho um procedimento cirúrgico às 4 horas e eu tenho uma aula também. Eu tenho uma aula de tarde que eu estou fazendo curso. Então, provavelmente eu vou sair da minha aula no meio, vou lá fazer o procedimento e de noite eu vou ficar dopado, deitado numa cama, dormindo, certo? Então, eu só posso prometer que eu respondo a partir de amanhã, que é sábado. Mas, como o tempo está apertado, eu não me incomodo em responder quem tá com problema de TCC aí, certo? Da turma 3B, se tiver alguém da 3A, não vale para vocês, 3B, certo? E é isso. Se tem alguma dúvida, se não, vou almoçar e desejo um bom almoço e um bom final de semana. Quando é que você vai poder responder as mensagens no WhatsApp, professor? A partir de amanhã. Beleza. Beleza? Valeu, Então, professor. beleza, obrigado. Obrigado aí. Vamos ver, esperar que dê tudo certo aí. Próxima semana eu tô novo, né? Tô novo. Boa sorte aí. Novo. Valeu, até mais. Até mais.